Ela prefere assim ou assim? Começou aqui. Está ao vivo lá, né? Sim. Então vamos lá. Amados, boa noite. Nossa família espiritual reunida aí no Centro Espírita Francisco de Assis Amor e Caridade, essa casa que este ano completa 95 anos, não? E nós estamos cumprindo com as nossas tarefas dentro da ótica e da fidelidade espírita. E então, com muita alegria, nós falamos assim: que Jesus abençoe você, abençoe a nossa querida Rogéria, abençoe seus familiares, abençoe seus pensamentos, e que tenhamos uma noite luminífera e que os benfeitores estejam juntos da Rogéria, para que ela seja assessorada e passe para nós mensagens maravilhosas dessa pátria maravilhosa que é o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Amados, uma linda noite. Vamos lá falar da nossa princípio. Ela é a culpada que eu fiz o primeiro livro, o segundo livro, o terceiro livro, estou no quarto livro da Amélia Rodrigues, meu amor. Quarto, ali. Vamos falar. Conheça a Rogéria bem de perto. A Rogéria Olímpia dos Santos é professora de artes e história na rede pública do estado do Rio de Janeiro, é pertinho, e do município de Juiz de Fora, Minas Gerais. Você tem trabalhado bastante, porque não tem sobrado muito tempo para as coisas, que eu sei. Vamos lá. A Rogéria é espírita desde os 5 anos de idade. Eu ganho dela porque eu nasci num berço espírita. Atuou na evangelização infanto-juvenil, não? Na difusão da doutrina através, olha que importante, da arte. E atualmente trabalha na divulgação através das palestras, artigos em alguns periódicos. E não é brincadeira, não, pura verdade. É por ela que eu fui intuída e convencida a estudar a série Amélia Rodrigues, aos domingos. E constitui uma bênção, porque você vai conhecendo um Jesus diferente, um Jesus bem próximo, aquele que fala que eu nunca vou te abandonar, não é, Rogéria? Exatamente. Atualmente, a nossa querida irmã dirige a área de estudos do Espiritismo da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora e do 7º CRE. O que é CRE, amor? É o Conselho Regional Espírita, porque aqui em Minas a gente tem as divisões regionais do Conselho, né? Tá. Conselho Federativo Estadual, e a gente tem, hoje, se não me engano, acho que são umas 20 e poucas. Você trabalha sem cessar, sem cessar. Então, ela é a grande incentivadora do conhecimento da Amélia Rodrigues, são 11 obras. Eu não sei se eu vou viver até lá, né, Rogéria? Eu pretendo. Vai sim, vai sim. Eu pretendo. Então, gente, uma bênção. E agora, com vocês, a Rogéria vai falar. Olha o tema. Nesse período conturbado, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Acho que é do irmão X, não é? E do Chico. Um beijo. Vamos ficar Obrigada. Aqui ouvindo, tá bom, princesa? Obrigada. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente recebeu o convite da Val para poder estar aqui mais uma vez. A gente já está íntima, né? Já virou Val. Vontade demais de estar junto.
Mas as outras vezes que a gente esteve aqui na casa, mesmo virtualmente, a gente trouxe temas relacionados ao Evangelho do Cristo mais diretamente, né? Nós trouxemos em alguns momentos as obras da Amélia Rodrigues, mas nós nos lembramos dessa vez, quando a Val pediu, né, a sugestão do tema, nós nos recordamos de um estudo que havíamos feito há algum tempo, que não abandona o Cristo, muito pelo contrário, mas foi decorrente de uma necessidade de posicionamento dentro daquilo que a gente conhece, né, em termos de doutrina, dentro do conhecimento pequeno que a gente tem, tanto da doutrina quanto também da história. Nós resolvemos buscar essa obra do Humberto de Campos, do Irmão X, que foi psicografada pelo Chico, né? E por que nós fizemos a opção de trabalhar com o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Principalmente por causa da quantidade imensa de questionamentos que nos chegam em situações diferentes em torno do, vamos dizer, no popular. Humberto de Campos estava viajando um pouco, não estava, não? Porque olhando essa confusão, essa bagunça toda que está o nosso país, principalmente, né? O planeta como um todo, mas o nosso país aí fora, como que a gente consegue enxergar o coração do mundo e a pátria do Evangelho no Brasil? E aí a gente tem ouvido, já há algum tempo, uma série de críticas nesse sentido, desde a questão de aonde que está esse amor todo que se espera, aonde que está essa beleza toda que ele fala do Brasil, né? E muitas vezes na situação, ou vamos dizer assim, na condição ainda limitada, na condição angustiosa de espíritos em fase de provação, a gente não consegue enxergar aquilo que está por trás. Uma das críticas que a gente ouve frequentemente com relação ao livro é que a abordagem feita por Humberto de Campos dessa obra seria uma abordagem muito ufanista, naquele sentido nacionalista, de só ver a parte boa das coisas, quase que uma questão utópica. E aí, há algum tempo atrás, estudando o livro, né, até no nosso culto cristão no lar, e eu tenho uma moça adolescente em casa, e a gente precisava, né, fazer com que fosse palatável, com que fosse entendível, a palavra não é essa, mas para dar a entender, né, para que ela conseguisse acompanhar e que fizesse sentido. Nós estamos estudando algumas questões e são exatamente essas questões que a gente vai trazer aqui para a nossa reflexão essa noite. A gente começa chamando atenção para algumas questões que são muito sérias, né? O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele foi escrito pouco tempo depois da desencarnação de Humberto de Campos. Não vou me preocupar com datas, o nosso objetivo não é esse aqui hoje, mas não chega a 10 anos, são em torno, acho que de uns 5, 6 anos, mais ou menos, depois da desencarnação dele, que ele vem, através do Chico, trazer para a gente essas notícias. E a gente começa, separamos 3 fragmentos para poder apresentar e conversar sobre ele, mas a gente começa com o prefácio de Emmanuel, porque Emmanuel vai, de uma forma muito clara, muito direta, trazer para a gente parte do objetivo da obra. E no segundo parágrafo do prefácio, ele vai dizer o seguinte, porque ele começa falando que está apresentando o irmão desencarnado, para além do escritor famoso, né, que era conhecido de todos. Ele fala que pela própria capacidade de escrever em prosa, né, por tudo aquilo que ele já havia construído na sua carreira de escritor aqui na Terra, Humberto de Campos teria mais facilidade de expressar a mentalidade geral que eles estavam mostrando, né, que eles estavam querendo trazer em torno do Brasil. Mas ele fala para a gente, e isso eu queria chamar a atenção logo de cara, porque nós vamos propor uma abordagem partindo de 3 pontos de vista diferentes. Tá? Ele fala o seguinte, os dados que ele fornece nestas páginas, isso é Emmanuel dizendo que os dados que Humberto de Campos traz nas páginas do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho,
foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual. Então, vamos começar a destrinchar algumas coisas, né? Qual é a ideia da tradição? É aquilo que fica tão profundamente arraigado, se formos colocar na nossa condição aqui da matéria, né? Na cultura, na história de um povo, que cria raízes tão profundas que tem hora que a gente já não sabe muito bem até onde que está um determinado ponto ou outro, ou onde que se originou ou não, mas o fato é que essas tradições passadas e mantidas ao longo dos séculos vão ser o objeto de estudo do Humberto de Campos para trazer para a gente essas questões. Os dados que ele fornece nestas páginas foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual, onde falanges desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. E aí, nós começamos, nesse ponto, e me perdoem que hoje tem algumas coisas que vai parecer mais aula do que palestra, mas a gente vai chegar na parte do consolo, porque o foco, o objetivo, antes de mais nada, é isso, né? A gente chega nesse ponto precisando entender algumas coisas. Primeiro, ele está falando aqui que Humberto de Campos, no mundo espiritual, começou a estudar as tradições que estavam disponíveis, né, os registros que estavam disponíveis, que traziam exatamente as notícias do trabalho dessas falanges abnegadas para aquilo que se pensava nessa pátria do Cruzeiro. Isso significa que, se formos entender desse modo, existia como se fosse um planejamento, um projeto. E, ao longo do livro, o Humberto de Campos vai apresentando o que Jesus esperava, né, o projeto do Cristo, para aquilo que vinha e veio a ser construído nesse novo mundo descoberto, né, explorado. A palavra descoberta hoje não é das melhores, mas explorado pelos portugueses. Onde que você está querendo chegar, Rogéria? Que a gente precisa entender o ponto de que, antes de mais nada, a gente não pode esquecer, né, que o nosso planeta tem uma direção muito clara, muito pensada pelo governador do nosso planeta e pelos seus prepostos. Da mesma forma que a gente, aqui na matéria, quando a gente quer começar uma obra qualquer, uma instituição qualquer, um trabalho de vulto qualquer, a gente precisa pensar num gerenciamento das diversas funções. Na nossa condição de espíritos aqui neste planeta, estamos também submetidos a um gerenciamento, que é esse gerenciamento proposto pelo Cristo. Esse governador, ele organiza o nosso planeta da mesma forma que um gestor vai organizar as diversas áreas da empresa, da instituição, do espaço que ele precisa coordenar, de algum modo. Nós gostamos muito de trazer as explicações partindo do ponto de vista de escola, até porque nós sempre comentamos, né, dentro da própria doutrina, que, antes de mais nada, a Terra é, para nós espíritos encarnados aqui na Terra, um hospital e uma escola. A questão do hospital fica muito clara quando a gente percebe o quanto que nós precisamos experimentar em termos de dores, de sofrimentos no campo físico, porque vão funcionar como buril, como ferramentas para retirar de nós aquilo que nós, na verdade, não precisamos manter em nós. Mas a ideia da escola tem a ver com todos os espaços de desenvolvimento e de crescimento para aqueles espíritos que estão matriculados naquela escola. Numa escola tradicional, a gente não vai para aprender uma matéria só. Existe um conjunto de conhecimentos que vai se ampliando cada vez mais de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o quanto que nós também conseguimos colocar à disposição dos professores, dos mestres responsáveis pelo nosso trabalho. Às vezes eu comento até com os meus alunos e com a minha filha mesmo, né, que normalmente quando o professor vê que o aluno está correndo atrás,
ele também fornece mais, ele explora mais, ele amplia as possibilidades de crescimento daquele aluno. E da mesma forma acontece com a gente. Quando a gente se dispõe a mostrar cada vez mais o quanto que a gente quer crescer, nós vamos encontrar tutores, mentores, professores disponíveis para nos auxiliar nesse processo. Tá, Rogério, onde que você está querendo chegar? Eu estou querendo trazer primeiro o entendimento que a gente tem, né, dessa obra, o fato de que Humberto de Campos está apresentando o projeto construído por Jesus, o projeto pensado por Jesus, com todos os seus, né, colaboradores, para esse grupo civilizatório que passaria por diversas experiências nesse território que a gente hoje chama de Brasil. Então, muito bem, existe um projeto. Só que quando a gente faz um projeto, existe lá, né, a pesquisa teórica que é feita para a gente saber do que eu estou falando, com o que eu estou lidando. Existem os objetivos para aquilo que eu pretendo fazer naquela área ou não. Humberto de Campos apresenta esses objetivos lá no final do livro. Mas existe também uma espécie de cronograma. E uma coisa que é muito curiosa para a gente pensar até nessa ideia de projeto é que não necessariamente os projetos são feitos para serem cumpridos integralmente do jeito que foram pensados. Quando a gente se dispõe a fazer um projeto de pesquisa, por exemplo, é muito comum a gente chegar na metade, talvez, do processo da pesquisa e a gente descobrir que aquelas hipóteses que tinham sido pensadas não são mais tão viáveis, porque as pessoas mudam, as circunstâncias mudam, as situações mudam, e como lidar com seres distintos é muito delicado, isso tudo vai sofrendo uma série de ajustes com o passar do tempo. Então, vamos lá. Existe o projeto de Jesus, que Humberto de Campos estuda e ele vai trazer para a gente. Mas, quem escreve um projeto, né? Aliás, falando diferente, quem faz uma pesquisa, como esse caso que Humberto de Campos fez, parte de todo um conhecimento construído por ele. E aí, a gente lembra, nesse ponto, que, por exemplo, algumas pessoas comentam, falando que é muito fantasiosa, como se fosse assim, muito bonito, mas não justo, não equilibrado, essa ideia do equilíbrio entre as 3 raças irmãs que formaram o Brasil. E aí a gente escuta pessoas falando assim, mas onde que está essa irmandade toda nos europeus que chegaram, escravizaram os africanos e acabaram com os indígenas que tinham volume, né, populacional muito maior naquela época? Onde que está essa igualdade toda ou essa harmonia entre essas raças? Muito bem. A gente escreve partindo do ponto em que a gente se encontra. O Humberto de Campos, que está em algum lugar hoje no mundo espiritual, com certeza ele não é mais o mesmo Humberto de Campos que escreveu esse livro lá 4, 5, 6 anos depois da sua desencarnação. E ele escreveu com todo o arcabouço, com todo o conjunto de conhecimentos, ou vamos dizer assim, com a capacidade de leitura que ele tinha naquela época. Por que a gente está dizendo isso? Porque naquela época, os estudos da década de 30, né, vamos colocar assim, década de 20 e 30 aqui do Brasil, os estudos que vinham sendo feitos no campo da antropologia, da etnografia, estavam trazendo exatamente essa ideia de como que aqui no Brasil existia um certo ajustamento entre a convivência dessas raças e isso se refletia no modo pacífico do povo brasileiro. A gente encontra esse tipo de referência quando a gente lê o livro Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, porque ele vai apresentar exatamente essa questão. E Humberto de Campos vai falar que o Brasil é o fruto da união de 3 raças tristes, mas o Gilberto Freire não vai falar muito diferente no livro dele. E aí a gente começa a pensar, né? Será que eles estavam meio que pescando um pouco da proposta de crescimento conjunto que o Cristo tinha para esse país e, coincidentemente, eles vão refletir de forma diferente esse projeto do Cristo? E aí, outras coisas que a gente precisa questionar, né? Ele estava falando para as pessoas da época dele. Se ele fosse levantar todas essas discussões que a gente tem hoje, né, em termos da equidade entre as criaturas, da valorização das minorias, isso na década de 30
Seria viável? Nós, naquela época, aceitaríamos esse tipo de questionamento? Então, muito bem, a gente tem o pensamento da época, a gente tem a construção, né, própria ideológica dos conhecimentos adquiridos pelo autor, que é Humberto Gama. Mas se alguém puder só me dar uma notícia aí para eu saber se está falhando aqui. Acho que voltou agora. Ficou meio escuro aqui, eu me perdi. Qualquer coisa, vocês me dão notícia, tá, meninas? Eu estou com o chat privado aqui aberto. Qualquer problema, vocês me avisem, por favor. Mas então, vamos lá. Então, a gente tem o pensamento da época, aquilo que o autor do livro já conseguiu pensar, e a gente tem o projeto do Cristo. Tem sido muito comum, nos últimos tempos, a gente ver pessoas atacando com uma ferocidade, com uma violência imensa, algumas personalidades, né, da história, tanto do Brasil e do mundo, e criticando-as por comportamentos que, à época delas, não eram tão diferentes. A gente se recorda de alguns tempos atrás, alguns meses atrás, aliás, alguns anos, né, em que começou a ter uma série de ataques a esculturas de pessoas em diversos lugares do mundo, mas porque ou eram escravistas, ou porque eram machistas, ou porque isso, ou porque aquilo, tá. Mas eles, na verdade, somos nós àquela época. Àquela época nós tínhamos a consciência que a gente tem hoje, a gente agia diferente. E da mesma forma que não é justo a gente cobrar de uma criança o entendimento e a maturidade de um adulto, será que é justo a gente julgar e apedrejar aquelas pessoas lá de trás pelas escolhas que elas fizeram lá atrás, com os conhecimentos que elas tinham lá atrás? Entende mais ou menos onde que a gente está querendo chegar? E aí, por que a gente pega esse ponto? Porque tem uma parte do livro que eu acho particularmente lindíssima, que é o capítulo onde eles vão conversar, e para vocês que estão aí, né, no estado de São Paulo, é o capítulo 10, eles vão conversar sobre as bandeiras. E eu acho muito interessante a colocação, a construção que eles fazem. E ajuda a gente a entender uma série de coisas desse projeto do Cristo, que é um projeto muito mais amplo do que aquilo que muitas vezes a gente aqui, imerso nas dores do dia a dia, imerso nas fragilidades que a gente ainda traz em nós, consegue perceber. Porque na maior parte das vezes é como se a gente estivesse sempre no meio da tempestade. A gente no meio da tempestade não consegue enxergar muita luz em volta. Quando a gente se afasta e vai para um lugar, né, ou mais alto ou mais distante, a gente consegue perceber com clareza o cenário mais amplo. Aonde que eu estou querendo chegar? Diz Humberto de Campos, nesse capítulo 10, que chegou um momento das ações que eram necessárias para esse processo de desbravar, né, o interior do Brasil, seria necessário que eles começassem a fazer esse exercício das bandeiras das entradas. E aí, ele coloca que um mensageiro divino reuniu uma série de espíritos que precisavam, né, tanto daquela experiência, mas que também poderiam colaborar nos trabalhos que viriam a ser feitos, né, naquela região. E aí a gente está falando exatamente por volta do século ainda 17, aliás, século 18, né, 17 e 18, onde começa essa exploração do interior de São Paulo, do interior de Minas Gerais, interior de Goiás, em busca principalmente do metal. Eles dizem que nesse momento foi convocada uma série de espíritos que reencarnariam com essa função e é exposto a eles o que caberia a eles. Detalhes da fala que são curiosos para a gente pensar. Eles não desconhecem e nem minimizam o problema da perseguição aos indígenas, que já estava acontecendo em função da escravização, mas eles colocam que existia um trabalho muito triste, né, que tinha a ver exatamente com as caçadas humanas, em que os índios estavam sendo colhidos de surpresa, mas que, para além da ideia do cativeiro, era necessário que fosse desvendado, naquele momento, os recursos minerais que existiam no Brasil. Porque a gente sabe que a moeda, o ouro, ele ainda é o grande motor
que faz com que a gente corra atrás das necessidades da matéria, enquanto a gente vai exercitando o aprendizado do uso equilibrado desses recursos que a matéria disponibiliza para cada um de nós. Do que você está falando, Rogéria? A gente ainda não tem maturidade e não temos ainda o desenvolvimento necessário para fazermos aquilo que nos cabe simplesmente por consciência. Então, o que a misericórdia divina faz com a gente? Coloca na gente a necessidade de se alimentar, a necessidade de se proteger dentro de casa, a necessidade de nos vestirmos, a necessidade de protegermos a nossa família, que são todos os recursos que podem, numa instância muito reduzida, ser encontrados nas leis divinas ou naturais, e através dessas necessidades da matéria, nós somos forçados a aprendermos a trabalhar, a perseverar, a termos disciplina, a estudar, a fazer tudo aquilo que é necessário para que essa grande máquina seja colocada em ação. E aí, naquele momento, era necessário que as pessoas entendessem e abrissem, né, esse leque de oportunidades materiais que o nosso país, que o nosso território tinha a oferecer. O curioso é que eles vão dizer, os espíritos responsáveis, né, pela organização desse trabalho, conversando com aqueles outros que viriam reencarnar para essa função, eles dizem o seguinte: muitos de vós conhecereis a penúria e o sofrimento. E a gente sabe que boa parte dos bandeirantes que trabalharam aqui, né, nessa nossa região sudeste, a maior parte deles morreram, na verdade, em profundo sofrimento. Em muitos deles morreram na pobreza. E aí a gente vira, mas para quê? Porque enquanto eles estão fazendo essa parte para o bem geral, eles estão também espiando as dores, as dificuldades, os erros passados que precisam ser trabalhados. É como um professor que coloca o aluno junto com outro coleguinha para resolver os problemas lá de trás, mas já vai pedindo também a ajuda dele para organizar a sala num determinado ponto ou outro, porque enquanto trabalha e valoriza, né, a autoestima, o próprio desenvolvimento, vai corrigindo as arestas e as pontas que ficam pendentes dos processos lá para trás. É dessa forma que a espiritualidade trabalha com a gente. E aí, eles explicam ainda: sacrificareis a fortuna e os afetos mais santos da família para construirdes a base do porvir com as lágrimas abençoadas dos vossos martírios e das vossas renúncias exemplares. E alguns vão virar assim: onde que tem renúncia exemplar em sair escravizando um monte de índio, em sair brigando com um monte de gente, em busca simplesmente do ouro? Pois é, alguns deles tinham um pouco dessa preocupação também. Diz o texto, e é até engraçado, né? Só para você rir, tá, Val? Eu comecei a trabalhar no ano passado numa escola aqui da prefeitura e eu pedi muito para... Sabe aquela coisa que a gente fica assim, Deus, ajuda aqui, coloca um lugar que a gente consiga, né, fazer um trabalho legal, essas coisas todas. E quando eu fui ver as escolas, tinha uma escola exatamente com o nome dele, né? Eu só comecei a pensar assim, eu sei que você fez muita coisa boa por aqui, sofreu um bocado, mas você fez muita coisa, então me ajuda também a fazer um pouco diferente. E eu fui parar numa escola que leva, né, o nome do Fernão Dias Paz. E diz os espíritos, o Humberto de Campos comenta que quando eles estavam explicando isso, o espírito que veio depois a ser Fernão Dias Paz, logo depois, né, quando reencarnado, questiona o seguinte: anjo bom, que faremos com o ouro da terra se no mundo ele é a causa sinistra de todas as lutas e o demônio de todas as ambições? Porque fica aquele medo assim, você quer que a gente reencarne para procurar ouro, mas a gente já está aprendendo esse tempo todo que o ouro é a causa da maior parte das dores, dos sofrimentos e das lutas humanas. Quase que você tem certeza que é isso que você quer que a gente faça? E aí ele ainda pergunta: aqui na vida espiritual, eles do lado de lá, compreendemos semelhantes realidades. Do tipo assim, olha, aqui desencarnado, pensando como espírito, a gente sabe o quão perigoso é lidar com a riqueza humana, com a riqueza da matéria. Mas, ele continua, no orbe das sombras, quando a gente estiver reencarnado, a nossa consciência mergulha nas mais aflitivas perturbações, porque mergulha também nas lembranças dos equívocos cometidos no passado. Mas o exercício é esse.
E bem sabeis que a água mais pura, misturando-se com a terra, se reduz quase sempre a um punhado de lama. Entende o que eu estou falando lá atrás? Que é importante a gente pensar no livro partindo do projeto do Cristo para aquilo que seria construído aqui, porque a ideia do Brasil Coração do Mundo não é uma ideia de um lugar paradisíaco, é o lugar de um espaço, de um laboratório vivo, onde serão trabalhados os sentimentos mais profundos dos espíritos que vierem reencarnar aqui. Tem momentos do texto que eles vão dizer claramente isso. E como que esses sentimentos vão ser burilados, vão ser trabalhados. Depois do questionamento do Fernão Dias Paz, os espíritos respondem para ele, e aí, mais claramente, Ismael, que é o governador, vamos dizer assim, né, o diretor espiritual do nosso país, vai se dirigir a ele. Ismael explica o seguinte: a Terra é a escola abençoada onde aplicamos, todos os elevados conhecimentos adquiridos no infinito. É ilusão a gente achar que vai aprender do lado de lá a necessidade da paciência, a necessidade da tolerância, a necessidade do amor ao próximo, e que a gente vai ser colocado aqui no meio de pessoas que não testam a nossa paciência, que não testam a nossa tolerância, que não testam a nossa capacidade de amar. A gente precisa entender isso. Por isso que nós somos colocados exatamente nos melhores lugares para burilarmos em nós aquilo que precisa ser trabalhado. É nesse vasto campo experimental que devemos aprender a ciência do bem e aliá-la à sua divina prática. É aqui na Terra que nós vamos fazer essas experiências de aprender a ciência, o conhecimento do bem, e de aliar esse conhecimento do bem à prática. Ou seja, a gente estuda do lado de lá, a gente cresce do lado de lá, mas é aqui que a gente prova aquilo que realmente a gente já conseguiu construir ou não. Nos nevoeiros da carne, todas as trevas serão desfeitas pelos nossos próprios esforços individuais. Dentro delas, o nosso espírito andará esquecido de seu passado obscuro, para que todas as iniciativas se valorizem. A gente chega aqui e esquece tudo aquilo que a gente fez de bom e de mal, né? Aliás, de bem e de mal, porque a gente precisa aprender a valorizar todas as iniciativas que a gente consiga colocar em curso. Precisamos entender essas disposições das leis divinas para que o determinismo do amor e da fraternidade constitua a lei da existência de todas as coisas. E aí ele começa a explicar. Quanto ao ouro escondido no seio da terra exuberante, sua existência não significa senão um estímulo à ilusão do homem, dos homens, ainda muito distantes da concepção da verdadeira fraternidade, a fim de que as criaturas possam buscar os tesouros espirituais pelo trabalho fecundante da evolução do mundo. É aquilo que eu mencionei há pouco. Como ainda não temos, né, a maturidade para buscarmos o bem pelas próprias pernas, é como se fôssemos sendo convencidos por uma série de mimos, de presentes, de coisas agradáveis, porque na busca daquilo que é agradável, a gente vai fazer aquilo que é necessário. Da mesma forma que a criança que não quer arrumar seu quarto, às vezes recebe do seu pai ou da sua mãe a promessa de, faz o seu trabalho tudo direitinho, que eu vou deixar você fazer aquilo que você quer, que eu vou te dar o presente que você quer, que eu vou te dar o doce que você quer. Do mesmo modo que a gente faz com os nossos pequenos, a espiritualidade coloca para a gente. Como a gente ainda não consegue exercitar essa lei do trabalho por conta própria, vamos colocar as necessidades da matéria à volta, porque aí para sobreviver ele vai ter que trabalhar. É assim que acontece com a gente. Ismael continua. Procurando a grandeza ilusória do ouro, edificareis as cidades novas. Quantas cidades não foram abertas, né, construídas exatamente nos pontos de passagem desses homens que estavam buscando aparentemente só o ouro. Praticamente todas as nossas cidades aqui das Minas, as nossas cidades aí de São Paulo, todas essas cidades do interior começaram na época da colonização em busca do ouro. E imagina se não tivesse existido, né, esse interesse lá atrás.
Continua. Fomentareis a pecuária e a agricultura. A gente comenta aqui, quando a gente estuda história, que a maior parte das pessoas que enriqueceram, por exemplo, né, lá atrás, na época da mineração, aqui em Minas Gerais, não são os mineradores. Aqueles que acabaram enriquecendo e mantendo suas fortunas são aqueles que trabalhavam na manutenção da vida dos outros. Porque os mineradores chegavam aqui em busca do ouro, mas não sabiam o que iam ter para comer, aonde que iam dormir. Então, aquelas casas que tinham as pequenas plantações, que conseguiam, né, produzir o alimento para manter todo aquele povo que estava chegando de fora, são eles que enriqueceram. Então, essa busca do ouro fomentou a criação de cidades, a agricultura, a pecuária, desbravando caminhos inóspitos em favor de outras almas. Um mundo novo se erguerá sobre os vossos ombros, dilacerados nas disciplinas austeras, ao sol causticante das caminhadas penosas. Mas o futuro se voltará para os vossos esforços com as suas bênçãos de agradecimento. Porque todas as nossas atitudes, elas encontram resposta no tempo. Todas as nossas escolhas vão trazer para a gente um resultado para aquilo que nós pensamos. Aquilo que a gente semeia pode ser uma ação pequenininha na vida de uma criatura, ela vai chegar lá na frente e vai retornar para nós de alguma forma. E esse retorno não é simplesmente na questão mágica do tipo, fiz, posso esperar que vai vir. Não, não é assim. São os pequenos processos de semeadura que a gente vai colocando ao nosso redor e que no devido tempo vão produzir a sombra necessária para refrigerar a nossa alma. É isso que acontece. Ele ainda vira para Fernão Dias. Serás o chefe da expedição mais difícil de todas. Porém, da tua coragem há de surgir um caminho novo para todos os espíritos. Muitas vezes serás compelido a exercer a mais rigorosa justiça, despendendo todas as tuas reservas de energia. Mas é preciso não esqueças a misericórdia divina, sem exorbitar, sem exceder as funções que te forem confiadas, entregando a Jesus os teus trabalhos de cada dia. O projeto era esse. E aí a gente vem à continuação que Humberto de Campos coloca, porque aqui é o que foi proposto para o Fernão Dias. E aí Humberto de Campos discorre rapidamente o que foi feito naquela encarnação. O grande bandeirante recebeu submisso a determinação do divino emissário. Daí a alguns anos, as bandeiras paulistas se espalharam por todas as regiões da Terra Virgem. Em 1672, século XVII, Fernão Dias Pais organiza com todos os elementos de sua fortuna a mais célebre das expedições saídas de São Paulo, caçando as esmeraldas que constituem o objeto das lendas de muitos aventureiros, visita todas as regiões auríferas de Minas Gerais. Ele vai abrir os caminhos para todas essas regiões que a gente aqui em Minas fala que é a região, né, do Circuito do Ouro. Só que aí ele comenta, e é interessante a gente ver como é que é a ação e o livre-arbítrio de cada um de nós quando a gente chega aqui. Porque cada um de nós nasce também com um planejamento reencarnatório. A gente nasce com um projeto para essa existência que nós estamos vivendo. Só que, às vezes, a gente escolhe desviar um pouquinho de um lado, desviar um pouquinho de outro, e a gente vai ter que responder por todas as escolhas que a gente fizer. Rebeliões e discórdias são dominadas pela sua energia constante e severa. Para fortalecer a disciplina, o bandeirante audacioso manda enforcar o próprio filho, que participara da rebeldia geral, como exemplo aos companheiros necessitados daquela correção. As joias da mulher e das filhas são empregadas no seu arrojado empreendimento, arruinando-se a família inteira. Fernão Dias, porém, segue um roteiro luminoso. A gente que olha só com os olhos da matéria, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas fez tanta coisa errada, né? Foi tão cruel na sua vida, a gente às vezes só enxerga problema à nossa volta. Nós vamos fechar comentando um pouquinho sobre isso. Mas aí, o que os espíritos dizem é o seguinte, por onde passa com as suas caravanas, florescem povoações asseadas e alegres. Seus pontos de contato com a terra paulista
são os arraiais prósperos e fartos, que vai edificando nos caminhos desertos. As esmeraldas do seu sonho nunca foram encontradas, e as pedras verdes que entregou ao genro no instante da agonia representavam o símbolo suave das esperanças do seu labor e das suas lágrimas na terra do Evangelho. Próximo do local onde mandaram enforcar o filho, seu espírito se desprendeu igualmente do corpo exausto. E quando no íntimo do seu coração implorava a misericórdia do Altíssimo para o crime cometido por ele, com que exorbitara o excesso, da punição do seu filho, a voz de Ismael falou-lhe do infinito. Irmão, as quedas, com as suas experiências sombrias, constituirão os degraus do teu caminho para as mais gloriosas ascensões espirituais. Não falou que os erros dele estavam esquecidos. Não falou que as dificuldades que ele tinha passado estavam todas colocadas embaixo do pano porque ele tinha tido uma missão. Não, a fala é: as experiências sombrias constituirão os degraus do caminho para as gloriosas ascensões espirituais. Do que ele está dizendo? Exatamente dos trabalhos de renovação íntima que nós, enquanto espíritos, precisamos desenvolver. Do que você está falando? Aprender a lidar com o ser humano da mesma forma, com o nosso próximo, da mesma forma que nós gostaríamos que lidassem conosco. Aprender a exercitar o amor, aprender a exercitar a paciência, aprender a voltar atrás, aprender a resignação, a renúncia, para poder refazer o caminho meio que tumultuado, deixado por ele encontraria todas as oportunidades de desenvolver as virtudes que eram necessárias que ele desenvolvesse, assim como nós precisaríamos desenvolver um dia. Atrás dos teus passos florescem cidades valorosas no coração das matas virgens, e os que recebem os teus benefícios abençoam o teu esforço e a tua energia perseverante. E quando eu li isso, eu fiquei pensando, porque eu nunca fiz. A gente já parou para agradecer às pessoas que foram responsáveis lá atrás por abrir as ruas da casa onde a gente mora, por começar o povoamento do qual hoje a gente se beneficia, porque hoje a gente está simplesmente aproveitando e reagindo às coisas que são colocadas à nossa volta, sem entender que nós somos também herdeiros desse trabalho mais amplo, que a gente não sabe qual foi o nosso papel nesse processo de construção. Se nós estamos aqui no Brasil hoje, por mais difícil que seja o Brasil hoje, muitas pessoas fizeram com que ele chegasse a ser o ponto em que ele se encontra. Talvez nós mesmos estivéssemos lá atrás construindo parte dessa história. E o quanto que essa história nos beneficia. A gente já parou para agradecer sobre essas questões? E aí ele termina. A essas mesmas paragens onde turvaste a consciência por um instante, levado pelos rigores da disciplina, voltarás com teu filho, sob as asas cariciosas da fraternidade e do amor, a fim de reparares o passado cheio de tribulações e lutas incontáveis, porque no coração misericordioso de Deus repousam as luminosas esmeraldas da esperança e do amor que procuraste a vida inteira. Por que a gente pegou esse trecho? Porque muitas vezes na leitura rasa que a gente faz, a primeira coisa que as pessoas criticam e questionam é: mas aonde que está o coração do mundo aqui no Brasil? Aonde que está essa pátria do Evangelho aqui no Brasil? E aí a gente vai vendo nas colocações que são trazidas como que esse coração de cada um de nós vai sendo trabalhado, moldado, burilado por todas as experiências felizes e infelizes que nós semeamos no nosso caminho. O fato dele ter feito a parte que lhe cabia, nesse desbravamento, não isenta-o da responsabilidade dos excessos, dos atos equivocados. A lei de causa e efeito existe para todos nós. Mas a misericórdia divina é tamanha que nos deixa beneficiar daquelas pequenas sementes de luz que são plantadas, enquanto a gente vai tendo a oportunidade de renovar os nossos caminhos que foram destruídos pela nossa própria escolha. Tá, Rogério, mas ainda não está muito clara essa coisa. Para que ele escreveu esse livro, então? Porque
Você disse lá atrás que existe um objetivo nesse projeto. O último capítulo do livro se chama Pátria do Evangelho. E na segunda página desse capítulo, né, na verdade, 1, 2, 3, 4, no quinto parágrafo do capítulo, ele vai explicar qual é o projeto dele, Humberto de Campos, ao trazer essas notícias, né? Lembrando que Humberto de Campos trabalha junto com essa equipe coordenada por Emmanuel, das atividades desenvolvidas pelo Chico, daquilo que era necessário que fosse trazido do mundo espiritual para cá, para que nós tivéssemos hoje todo esse arcabouço de informações, todo esse manancial de notícias que nos auxilia e que nos consola tanto. Qual é o nosso papel nisso tudo? E a gente encerra com esse trecho do capítulo 30. Nosso objetivo, trazendo alguns apontamentos à história espiritual do Brasil, então, muito bem, e aí para deixar bem claro, ele não está fazendo uma história fantasiosa, idílica, ufanista, utópica do Brasil enquanto matéria. Ele está trazendo os apontamentos da história espiritual do Brasil, daquilo que foi planejado, daquilo que foi projetado para o Brasil. Trazendo alguns apontamentos à história espiritual do Brasil, foi tão somente encarecer a excelência da sua missão no planeta, demonstrando simultaneamente que cada nação, como cada indivíduo, tem sua tarefa a desempenhar no concerto dos povos. E aí a gente começa a perguntar, porque nós vamos terminar com algumas perguntas. Nesse entendimento, né? Qual é a tarefa que cada um de nós veio desempenhar nesse concerto dos povos? E quando a gente fala concerto, a gente está falando aqui, concerto com C, no sentido de composição musical, onde tudo tem que participar e ser colocado com harmonia, com equilíbrio, para que a beleza seja manifestada lá na frente. Ou vamos colocar de outra forma, né? De que modo eu estou conduzindo a minha vida para que, de verdade, esse mundo de paz, esse mundo de bênçãos, que a gente deseja tanto para as nossas existências, seja realidade concreta aqui no planeta. Eu estou esperando que os outros façam por mim, ou eu estou tomando, né, as rédeas da minha existência para poder fazer aquilo que me cabe. Na área da educação, algumas palavras, né, de lei atualmente tem a ver com protagonismo, com proatividade. Eu estou fazendo só aquilo que me mandam, ou eu já estou entendendo que eu tenho capacidade de fazer muito mais e de mostrar muito mais, além daquilo que parece que esperam de mim. Ele segue. Todas essas missões, têm seus ascendentes, têm a sua origem no mundo invisível, de onde recebem a seiva espiritual necessária à sua formação e conservação. E um dos fins principais do nosso esforço, da escolha dele, dessa abordagem feita no livro, foi examinar aos olhos de todos, e aí essa parte geralmente a gente passa batido, foi examinar aos olhos de todos a necessidade da educação pessoal e coletiva no desdobramento de todos os trabalhos do país. Só que analisar, tá? A necessidade da educação pessoal e coletiva não é no sentido de controlar, de regular, de doutrinar, de falar que só pode ser isso ou aquilo. É naquele sentido muito mais amplo de se pensar e trabalhar a educação de espíritos encarnados em experiências aqui na Terra, mas que se destinam a um fim muito mais amplo e glorioso. E enquanto a gente não aprende a respeitar o outro, naquilo que o outro tem também, né, de singularidade, de delicadeza, de possibilidade de crescimento, enquanto a gente não aprende a fazer isso, não funciona. A nossa mensagem hoje no culto, a gente estava lendo uma mensagem do Evangelho por Emmanuel, né, do Evangelho de São Mateus, e caiu exatamente a última mensagem do Bem-aventurados os misericordiosos. E lá fala da nossa necessidade de entendermos que aquelas pessoas que muitas vezes são motivo de desequilíbrio, de dor, de desconforto para nós no mundo,
mais do que pessoas a serem execradas, condenadas, odiadas e afastadas de nós, é necessário que a gente aprenda a enxergar nesses nossos irmãos criaturas que às vezes estão profundamente adoecidas. Da mesma forma que nós, em nossas vidas, em muitos momentos, nos encontramos profundamente adoecidos e destilamos dores, fel, amargor àquelas pessoas que convivem conosco. Estamos todos aqui juntos em processo de crescimento. O que Humberto de Campos quer mostrar? Que nós que tivemos a bendita oportunidade de renascermos neste país, que é bagunçado, que é complicado, que tem um monte de dificuldade, mas que tem uma capacidade de acolher, que tem uma possibilidade imensa de agregar as pessoas em torno de si, nós estamos aqui para conseguirmos sair daqui melhores do que aqui chegamos. Um dos fins principais do nosso esforço foi examinar aos olhos de todos a necessidade da educação pessoal e coletiva no desdobramento de todos os trabalhos do país. Porque a realidade é que o Brasil, na sua situação especialíssima e com o seu patrimônio imenso de riquezas, não poderá insular-se, se isolar do resto do mundo ou acastelar-se na posição de pátria do evangelho. Não adianta a gente pensar que nós aqui somos o suprassumo do entendimento do evangelho e o resto do mundo é o resto. Não. Até porque o evangelho não se presta a isso. O evangelho é a boa nova do Cristo. E a boa nova do Cristo se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus nunca olhou com desdém para criatura nenhuma. Ele sempre acolheu todos aqueles que chegavam junto dele. Ele sempre nos acolheu em todas as nossas experiências encarnatórias, inclusive as mais infelizes e as mais dolorosas produzidas por nós mesmos. Se ele não desistiu da gente, por que a gente vai abandonar as criaturas que são colocadas no nosso caminho como necessidade de reajuste? Terminando. O maior problema é o da educação nacional, para que os filhos das outras terras, necessários e indispensáveis ao progresso econômico da nação, não se sintam dispostos a reviver no Brasil as taras de suas antigas organizações, e sim que sejam absorvidos no círculo espiritual do país do Evangelho, que possam integrar as suas fileiras de fraternidade e evolução. E quando Ismael procura o Cristo, num dos capítulos, para falar das dificuldades todas que estavam acontecendo, né? Dos abusos em torno da escravidão, da perseguição dos índios, Jesus sugere a ele que vá até as áreas abissais do mundo espiritual e que recolha todos aqueles que são profundamente endividados, todos aqueles que estavam profundamente na condição de devedores da lei, e que fosse dada a eles a oportunidade de chegarem aqui e de fazerem algo diferente. Sinto muito, esses somos nós. Não estamos na condição de seres angélicos. Se fôssemos, não estaríamos mais encarnados aqui no planeta. Se estamos encarnados num país que é visto na espiritualidade como detentor do título de coração do mundo e de pátria do evangelho, é porque a expectativa do Cristo para nós é que nós aprendamos a amar e que a gente possa de verdade, enquanto cidadãos da pátria do evangelho, colocarmos o evangelho segundo a segundo, o tempo todo, frequentemente, nas nossas vidas, nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Uma vez recebi uma mensagem falando sobre a busca da paz e o espírito que escrevia a mensagem, no final deu uma sugestão que é muito complexa, mas ao mesmo tempo profundamente simples, porque a sugestão de despedida é: siga Jesus em sentimentos, pensamentos, atos e palavras. O que a gente precisa aprender é isso. Como é que Jesus pensaria da situação que está sendo colocada na minha frente? Como é que Jesus agiria na situação que eu estou inserida neste momento? Como é que Jesus falaria com as pessoas que estão à minha volta? E como que Jesus sentiria tanto as dores vividas por nós, quanto as dores vividas pelos nossos irmãos? A pátria do Evangelho é isso. É uma oportunidade maravilhosa, bendita, divina,
de crescermos mais junto do Evangelho do Cristo. Muito obrigada pela atenção. Maravilhosa. E você vai falando, e é bom para o nosso povo da Casa Espírita, você sabe, é bom rememorar, porque você é a doutora em História, hein? Penso que eu não sei. Mas em 1870, Miguel Pereira Landim e a sua esposa, Dona Ana, vieram aí de Machado, Minas Gerais, a pé. E vieram, acharam o Rio Tietê, papapá, não? E vieram mais, além com eles, vieram mais uma outra família, os Amaros. Aí não sei por que se desentenderam, e os Amaros foram para outro lado. E o Miguel Pereira Landim permaneceu aqui na nossa região. Pensa comigo, de 1890 a essa em 2024. Você falou para agradecer essas pessoas. Olha, em Ibitinga não trabalha quem não quer. É uma bênção. Capital nacional do bordado. Você pensou bem? Então, eu fico matutando. Aí o compromisso nosso como espírita, trabalhando a fidelidade da doutrina, sem os achismos, tudo que você fez. Os livros, vá aos livros, não é? E fico assim também muito feliz, porque o Brasil é o maior país espírita do mundo. Rogéria, você pensou? Isso é uma coisa Você muito séria, né? Você viu que lindo? Então, os franceses, a terra de Kardec, o pessoal está migrando para cá, porque aqui é bênção, a natureza, um espetáculo. E o brasileiro, ele é isso, um coração doce, não é? A gente ama mais, entende? E a gente está, você vê com a sua lição de hoje, mais do que nunca, aprendendo a respeitar as pessoas como elas são. Você não vai mudar ninguém. E você vai dar conta da sua caminhada. Não é uma bênção? Sim. Não é lindo? É o que a gente precisa. Mas você veja bem, essa aula de história aí, a gente rememora tudo, você entende? A pé, como Jesus fez naquela época, a pé, os pedregulhos, a febre amarela e não sei o quê. Já pensou, não é? Então, nós estamos vivendo um período até bonito, né? Não é verdade? Sim. De tanta beleza, glória, e a proposta é caminhar. Como diz o Orson, nosso amigo, prossiga. Linda, nosso carinho, obrigada, nosso respeito, foi realmente uma aula de história profunda. Eu tinha até esquecido do Fernão Paes Leme, eu tinha, tá? Mas aí a gente começa a pensar em todas as cidades, a sua história, o seu comecinho, o seu tudo, não? Sim. E aí eu começo a pensar no Espiritismo em Bitinga, e assim, Rogéria, reunião mediúnica, escondida, porque a polícia estava em cima, entende? E o papai e a minha mãe iam numa casa e ele levava uma florzinha, fazia prece, voltava quietinho. Olha hoje, o espírita é visto... A liberdade que a gente tem hoje, a gente não pode esquecer isso, né? Porque muitos lutaram de forma muito dolorosa para a gente ter hoje o direito de manifestar a nossa crença, né? Do jeito que a gente espera. Exatamente. Né? Aí, ontem, não sei se você ouviu, é bom que o povo também ouça aí, prenderam 10 padres na Nicarágua. Por quê? Então, nós estamos precisando tanto de Jesus, né? Mas tanto,
e que ele acolha essa humanidade toda, né, Rogério? Sim. Linda, Obrigada. muito obrigado. Fica com Deus, Vocês muita também. paz. E a gente vai, ao longo das nossas caminhadas aí, muitas e muitas prosas, tá bom? Vamos sim. Obrigada, viu? Um beijo grande para todos vocês. Bom trabalho, firme, prossiga, prossiga. Obrigada. Fica com Deus. Muito obrigada, amor. Beijo. Beijo para todos, tá bom? Agora eu falar com o centro. Fica com Deus, amor. Beijo. Amados da Casa Espírita, muito bem. Agora, vamos lá, convidamos nossos irmãos médiuns para o passe coletivo e a nossa querida Fatinha fará esse passe. Pense em você e seja feliz. Boa noite. Amor, fica feliz cada vez mais. Você está cumprindo sua obrigação, a gente está também cumprindo, tá bom? Fica com Deus. Muita paz, muita paz. A filha está moça, não é? Tá do meu tamanho já, 14 anos. Você vai conhecer ainda. É? Pode. Linda, Beijo. um beijo. Fica com Deus. Obrigada.